Boa noite, irmãos, irmãs, paz do Senhor Jesus, amém. A gente está vendo aqui se ajeita aqui o slide. Enquanto isso, eu convido vocês a abrirmos em João capítulo 6. João 6,35, nós vamos ler somente um versículo. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por este dia. E por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em comunhão, celebrando a Tua presença, junto com outros irmãos, reconhecendo Sua graça nas nossas vidas. Ó Deus, e nessa noite, de forma especial, diante da mesa da ceia, onde o Senhor nos convida a comunhão contigo. Agradecemos o convite, agradecemos a Tua graça sobre nós e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite mais uma vez. Oramos no nome de Jesus. Amém. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Eu queria hoje com vocês, essa noite, aproveitando que estamos diante da mesa do Senhor, eu queria que nós olhássemos aqui para o capítulo 6 de João e olhássemos, e é impressionante como em todo esse capítulo, Jesus vai falar sobre pão e vai nos dar uma aula teológica, bíblica, a nós, inicialmente aos discípulos, para que possamos entender o significado dessa mesa que hoje está diante de nós. E o evangelista João, ele tem uma característica muito especial na sua forma de escrever e narrar o evangelho, que diferente dos outros três evangelistas, ele não tem um número muito grande de acontecimentos e episódios. Ele faz tipo uma seleção de acontecimentos da vida de Jesus, mas cada um deles é narrado de uma forma mais detalhada e principalmente as explicações de Jesus e do evangelista a respeito de cada acontecimento são muito detalhados e servem para a nossa edificação. Então, eu queria ler com vocês, basicamente nós vamos ler e entendendo aquilo que Jesus está explicando aos seus discípulos e querendo que também nós, hoje, seus discípulos, possamos entender. Primeiro a gente começa com o pão material. Não é usada essa expressão aqui, mas nós entendemos perfeitamente o que significa o pão material. Se você quiser me acompanhar aí, conferindo na sua Bíblia, nossa primeira leitura
em João 6, a partir do 11, nós estamos aqui no momento em que Jesus vai fazer a multiplicação dos pães. Ele está diante de uma multidão, vai entardecendo, anoitecendo, e a multidão não vai embora. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: onde nós vamos arrumar comida para todo esse povo? E aí os discípulos começam a ficar apavorados e eles ali encontram alguns pães e peixes e trazem a Jesus. E aqui nós lemos assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Aqui essa passagem onde ela vai introduzir a explicação de Jesus sobre o pão que nós precisamos, mas é impressionante e importante que a gente entenda que tudo começa com Jesus dando o pão ao povo, alimentando o povo, literalmente, alimentando a multidão, as pessoas que estavam com fome. E aqui, esse pequeno trecho que nós lemos, nos ajuda a entender 2 coisas importantes sobre o pão material. As 2 coisas importantes que Jesus quer que a gente saiba sobre o pão material precisamos saber de onde ele vem e para onde ele vai. Nós precisamos saber de onde ele vem e para onde ele vai. De onde ele vem, nós aprendemos com Jesus que ele vem do Pai. Por isso que Jesus aqui, quando vai fazer o milagre, vai distribuir o que ele faz e o que não pode faltar, é o que? Ele dá graças. Ele dá graças. Ele ora. Ele agradece ao Pai, porque o pão vem do Pai. O pão, o sustento, o pão material vem do Pai. E Jesus nos ensina algo muito importante. Ele agradece o pão antes do pão ser dado para a necessidade que ele tinha ali diante dele. Ele tinha alguns poucos pãezinhos que mal dava para o próprio Jesus e os discípulos, mas ele já agradece a Deus, porque é Deus quem dá o pão que é suficiente para o seu povo. De onde vem o pão? O pão vem do Pai, por isso agradecemos. Para onde vai o pão? É a segunda verdade que Jesus também quer que a gente entenda aqui. O pão precisa ser repartido entre aqueles que precisam. Ele vem do Pai e ele é repartido. Essas são verdades bíblicas, espirituais, a respeito do sustento, do pão material. O sustento vem de Deus e ele deve ser dado e repartido. O pão não é meu, o pão é nosso. Na oração que a gente sabe de cor, e que muitas vezes a gente nem repara, a gente ora e pede pelo pão que é nosso, não pelo pão que é meu. O pão que é nosso, porque Deus dá o pão que é nosso. Então, ao mesmo tempo que eu sou sustentado, eu também estou me lembrando
das pessoas que estão à minha volta. Né? O pão não é só meu. Há mais uma lição aqui a respeito do pão material, o pão dado por Deus e repartido, é que ele vem em abundância. Graças a Deus por isso. Ele podia vir exatamente na quantidade necessária que eu e você precisamos e seria suficiente, porque o suficiente é suficiente. Se Deus nos desse exatamente aquilo que precisamos, deveríamos estar muito gratos, porque Deus nos deu exatamente aquilo que precisamos. Mas a realidade é que Deus nos dá mais do que precisamos. Ele nos dá em abundância. E aqui, nesse milagre, todo mundo comeu, todo mundo se fartou e sobraram pães e peixes. Então, aquilo que Deus dá, Ele dá em abundância. Mas não pode ser desperdiçado. O que Deus dá em abundância, mas também não pode ser desperdiçado. Jesus ensina aos seus discípulos: recolham tudo, não vai ficar nada aqui. Foram 12 cestos, e é claro que esse pão ia servir para um próximo momento em que eles parassem, outras pessoas, talvez as vilas que eles atravessassem, alguém ia comer aquele pão. Então são lições a respeito do pão material. Vem de Deus, vem para ser repartido, Deus dá em abundância, mas não gosta de desperdício. Não gosta de desperdício. Esse é o pão material. Como eu disse, a expressão não está aqui, mas o conceito está. Seguindo um pouquinho mais adiante, Jesus vai introduzir o que a gente pode chamar aqui de o pão eterno. Diferente. Ainda no capítulo 6, agora versos 26 e 27, Jesus diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. O Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui Jesus nos acrescenta uma verdade muito importante, que é a seguinte: Ele dá sim o sustento material, sustento físico que nós precisamos, mas Ele quer que a gente busque o sustento espiritual. O material Ele dá, mas Ele quer que nós busquemos o sustento espiritual. Aqui Ele diz: vocês comeram, ficaram satisfeitos com o pão, vieram de novo, na expectativa, quem sabe Ele vai multiplicar o pão de novo, que comeremos hoje aqui, qual será o cardápio do dia, né? Eles acharam que Jesus ia abrir um restaurante, alguma coisa, que ia ter pão, peixe. E aí Jesus dá o seu alerta: vocês comeram, ficaram satisfeitos, mas trabalhem pela comida que não se estraga. Aí ele começa a nos ensinar: existe uma comida que não perece, que não estraga. Aquele alimento que eles comeram, e até o pão que eles guardaram, ele tinha um prazo de validade. Tinha que ser comido logo, porque senão se estragaria. Uma hora ia ficar duro, emborolado, e não ia dar para comer mais. Mas há um alimento que não perece. Há um alimento que é eterno. E Jesus diz: busquem um alimento eterno. E aí ele acrescenta aqui: é o Filho quem dá
o alimento eterno. E ele continua. A próxima expressão que ele usa é o pão do céu. O pão do céu. Vamos ler versos 31 a 33. Os nossos antepassados, diziam discípulos, pessoas que conversavam com Jesus, comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então agora eles começam a discutir sobre o que seria o pão do céu. E o povo dizia, porque o povo agora queria começar a comparar Jesus com Moisés. Porque esse Jesus que agora apareceu, ele estava dando pão ao povo. Logo os judeus, os líderes, começaram a se lembrar de Moisés. Porque foi Moisés quem pediu a Deus, e através de Moisés que Deus deu o pão no deserto, que era o maná. Um pão, um sustento que vinha do céu, que vinha de Deus para sustentar seu povo enquanto estava no deserto, porque lá não tinha comida, não tinha como buscar comida, e Deus enviou o maná. E para o povo foi Moisés, esse pai espiritual, que tinha dado a eles o maná. E aí Jesus está dizendo, olha, foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, não. Imagina a surpresa daqueles que estavam ouvindo aquilo. Não foi não, foi o meu Pai. Foi o meu Pai que deu o pão do céu. E aí Jesus diz, o verdadeiro pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí Jesus está revelando mais uma coisa importante. Ele vai fazendo isso aos poucos. O pão é uma pessoa. O pão é uma pessoa. É uma coisa, não é um pão, não é um alimento qualquer. É uma pessoa. Diz, o pão do céu é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Ele vem do céu, só que ele é uma pessoa. E mais, ele dá vida ao mundo. Ou seja, ele traz a vida do céu para o mundo. O mundo não tem a vida que tem no céu. Então aquele que desce do céu para o mundo, traz a vida do céu para o mundo. E dá ao mundo através desse pão. Que é o próprio Filho do homem. Jesus agora está se apresentando como o pão do céu. Em seguida ele vai usar outra expressão. O pão da vida. Versos 34 e 35. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Jesus está dizendo, só que tem mais uma coisa, quem recebe esse pão, e agora ele chamou de o pão da vida, quem recebe esse pão não tem mais fome, e não tem
mais sede. Ou seja, não tem mais necessidade de outro pão. E a gente vai percebendo que os discípulos e aqueles que estão questionando a Jesus, querendo entender o que Jesus estava dizendo, eles continuam a pensar no pão material. Tanto que eles aqui chegam, Jesus, ótimo Jesus, esse pão que vem do céu, maravilhoso, é melhor que o maná que Moisés deu ao povo? Queremos esse pão, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam novamente querendo um pão que poderia ser dado hoje, amanhã e depois, que pudesse alimentá-los continuamente. Mas Jesus está ensinando que esse pão, ele é melhor ainda do que eles estavam pensando. Aliás, eles não tinham entendido, porque é um pão que é dado uma vez só, em definitivo. Quem come desse pão não precisa de outro pão. Acabou. Não há mais fome, não há mais sede. No 48 e no 50, ele ainda fala do pão da vida. Ele repete: eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Olha aqui que interessante. O pão da vida é o único capaz de nos livrar da morte. Jesus lembrou o povo, mais uma vez. Vocês estão lembrando do maná, mas aqueles que comeram o maná, embora o maná tenha vindo de Deus, morreram. Mas quem come deste pão, que vem do céu, não morre. É interessante como o pão, o alimento, é o próprio símbolo da nossa luta pela vida. O preletor hoje lá no nosso retiro estava dizendo alguma coisa extremamente animadora. Só tem duas verdades nessa vida. Uma que nós nascemos para morrer, e a segunda é que enquanto não morremos, nós sofreremos. Bastante animador. Mas é verdade a fragilidade da vida. E a nossa vida é a luta pela sobrevivência, a luta contra a morte. A gente come e se alimenta para não morrer, a gente tenta sobreviver, né? A fome é essa busca de tentar responder ao nosso corpo, que já clama, já sente a morte, a escassez, a ausência de vida, a ausência de energia, a ausência de força, e a gente busca no alimento a reposição de vida, força, energia. Mas essa é uma luta que nós já perdemos. Você vai comer o pão hoje, você vai comer o pão amanhã, e você vai comer depois de amanhã, mas vai ter um dia em que o corpo e a sua necessidade vai te vencer. E aí você foi. Mas Jesus está dizendo, existe um pão, e só esse pão pode nos livrar da morte. E aqui aos poucos Jesus está tentando nos abrir a mente, os olhos e o coração. Que pão nós buscamos nessa vida? Será que nós, como aqueles que seguiam a Jesus, que participaram da multiplicação dos pães, nós estamos nessa mesma condição? Deus, dá mais desse pãozinho, estava tão bom. Senhor, mais um pouquinho de pão. E Jesus está desesperadamente tentando nos alertar. Eu dou mais pão para vocês.
Mas não é disso que vocês precisam, não é isso que trará vida para vocês. Vocês precisam do pão que vem do céu, o pão que dá a vida, o pão que livra da morte, o pão que liberta vocês das garras da morte de uma forma definitiva. E aí, por último, o Senhor Jesus fala do pão vivo. E é quando ele chega no ápice do seu ensino aos discípulos. Versos 51 a 56. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui nos é introduzido o pão vivo. Mais uma expressão diferente. E o pão, quem é o pão vivo? O pão vivo é aquele que morre. Ele é vivo, mas ele vem para morrer. Por isso ele é vivo. E por isso ele morre. Porque é aquele que dá a sua vida. E aqui Jesus chega no ponto central do que ele está dizendo do alimento. A carne e o sangue do Filho de Deus dão a vida aos homens e aos seus discípulos. Ele está aqui dizendo, explicando de uma forma claríssima. Eu estava olhando para esse texto, assustado com a clareza com que Jesus falou da sua morte e explicou a ceia antes da sua morte. É assustador. Vocês não acham que Jesus fale com toda a clareza, explicando o que nós temos diante de nós, sobre a carne, o sangue, sobre o alimento daqueles que um dia vão entender o que traz vida? Eu não sei o que os discípulos conseguiram entender do que Jesus estava dizendo. Eles certamente ficaram muito assustados. Jesus estava dizendo, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eles ficaram bastante assustados. Mas nós temos o privilégio de entender o que Jesus estava dizendo. Esse é o pão, esse é o alimento. Esse, não esse. Porque esse que nós temos aqui, que é diferente daquele que nós temos lá em casa, ele é também símbolo. Ele está aqui só para que a gente lembre que o pão que a gente precisa é o pão que vem do céu, é o pão da vida, é o pão vivo, é o pão eterno. Mas ele é pão perecível, como os outros. Mas ele está aqui para nos trazer à memória a aliança. E aí Jesus ainda diz claramente, como livrar da morte o mortal? E ele diz, aquele que come da minha carne e do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim como Cristo ressuscitou,
nós ressuscitaremos. A vida eterna está em nós. E nós seremos levantados, ressuscitados, assim como o nosso Cristo foi. E aí então nós somos convidados ao pão da comunhão. Porque Jesus termina dizendo: aqueles que assim o fizerem, desse pão comerem, desse sangue beberem, permanecem em mim e eu nele. Aliança, comunhão permanente. É isso, irmãos, é esse o convite das Escrituras, é esse o convite do Evangelho, é esse o convite da mesa. Que a gente se lembre que há um conflito entre o nosso desejo, nossa vontade, aquilo que nós achamos ser a nossa necessidade, que é o pão de cada dia. Que a gente pede a Deus, e a gente pede a Deus, e a gente pede a Deus, e Deus dá, e dá, e dá, diariamente, abundantemente. Mas o chamado do Evangelho é: olhe para o pão espiritual. Olhe para o pão da alma, o pão da vida, o pão do céu, o pão eterno, o pão vivo. Jesus nos alerta: hoje vocês estão aí satisfeitos, porque o pão encheu a barriga de vocês e vocês estão satisfeitos, mas isso não é para sempre. Vocês precisam do pão que dará a vida definitiva. E esse pão é o Filho de Deus. Só quem tem Jesus, o Filho de Deus, tem essa vida e a tem para sempre. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Chamar o grupo de louvor, que depois nos dirigirá num cântico. Fale com Deus. Fale com o Senhor Jesus. Qual tem sido o pão que alimenta a sua vida? Qual tem sido o pão pelo qual você trabalha? Qual tem sido o pão que tem a prioridade na sua vida? Você já descobriu de uma forma clara, definitiva, que o pão que você precisa é esse pão do céu? Esse pão que desceu do céu para nos trazer vida, Jesus, o pão da vida. Jesus, o Senhor é o nosso pão, o pão da vida, o único que mata a nossa fome, mata a nossa sede, nos dá a vida eterna, nos dá a possibilidade de ressuscitar no último dia. O pão da comunhão, o pão que nos faz participar do seu sacrifício, o pão da sua morte, da sua carne, do seu sangue. O
pão vivo que morreu, para que a gente pudesse viver. Senhor, nos dê esse pão agora, para sempre, de forma definitiva. Que o Senhor seja o nosso pão. E não precisemos de nenhum outro. E não busquemos que o nosso coração se volte a esse pão. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.